E está começando mais um episódio do Unilibras Cast. Eu sou o Madison Barreto, este é meu sinal e hoje você vai descobrir como você também pode parar de esquecer sinais da Libras. E está começando mais um episódio agora. Madison, por que nós esquecemos os sinais da Libras? O processo de aprendizado natural, né, o próprio funcionamento do nosso cérebro, ele faz com que a gente esqueça algumas coisas. Então, absolutamente qualquer coisa que você tiver contato, qualquer coisa, a missão número 1 do seu cérebro é poupar energia. Então, o cérebro busca ao máximo poupar energia. E quanto mais coisas você tem contato, a tendência é que o cérebro sinta que essas coisas elas não são úteis e ele vai deixando isso de escanteio, né? Vai deixando de lado. E isso vai fazendo com que a gente esqueça as informações, esqueça aquilo que a gente teve contato. A prova, a data, um dia, enfim, qualquer coisa, o nosso cérebro, por uma questão de poupar energia, por questão de economizar energia, e assim buscar preservar a nossa energia física e a nossa sobrevivência, ele faz com que a gente esqueça as coisas. Isso acontece para qualquer coisa. Agora, tem coisas que a gente consegue lembrar com mais facilidade. São datas comemorativas, dia do aniversário de alguém que a gente ama, de um amigo, de um parente, o dia que você conheceu a pessoa amada, onde você estava, talvez até a roupa que você estava vestindo. Não é à toa que isso acontece, porque essas memórias, esses fatos, estão conectados a alguma emoção forte, a alguma emoção que foi marcante para você. Porém, quando a gente está falando de línguas, de idiomas, a grande questão é o novo conhecimento que você está recebendo versus o conhecimento que você já tem. Todas as pessoas têm conhecimento, têm informações. Todo mundo tem. Mas a forma como você junta essas duas coisas pode determinar se você vai conseguir aprender aquilo ou não. Percebe? Então, a forma como você junta as duas coisas. Então, você está buscando aprender a Libras. Como você está buscando aprender a Libras? De que forma você estuda a Libras? De que forma você busca memorizar os sinais? De que forma você busca construir as frases da Libras, montar as frases da Libras? A forma como você faz isso vai determinar se você vai reter, se você vai memorizar esse aprendizado ou se simplesmente ele vai esquecer. E é engraçado isso, porque a Libras, o sinal de lembrar-se na Libras é assim. É como se você estivesse pegando algo aqui da sua cabeça e trazendo aqui. Mas ele pode ser assim também. Quando vem da ideia de que você estava ali e tal, e de repente brotou aquela lembrança da sua mente. Do nada, veio assim de uma vez. Ela veio. Parece com o sinal de inventar, ideia, porque traz essa mesma semântica, esse mesmo campo de significado, de você trazer alguma coisa de dentro para fora. Só que o sinal de esquecer é assim. É como se você estivesse tirando algo que está aqui na sua mente. Mas olha que interessante. Dentre as formas de se fazer o sinal de esquecer, o de memorizar seria assim, né? Pode ser assim, memorizar muitas coisas, assim também, ou assim com mais ênfase ainda, né? De pegar alguma coisa e colocar aqui. Então, essa área aqui é a área de cognição. Aí, olha que interessante. Algumas formas de se fazer o sinal de esquecer, você faz e fica aqui. Outras você faz e vem para fora. Mas, geralmente, faz e fica aqui. Então, na própria Libras mostra que aquilo que a gente esquece, a gente não está esquecendo tanto assim. Está ali, em algum lugar, mas a gente não conseguiu acessar. Mas se você parar para observar, o sinal de esquecer que para aqui, ele para exatamente onde é feito o sinal de lembrar.
não é aleatório que tem isso na Libras, que os sinais são assim. E nessa lógica da Libras está também a resposta da melhor forma possível para você recordar os sinais. Mas a maior parte daquilo que você vai lá, você estudou os sinais e esqueceu, está relacionado a como você está estudando a Libras, como você está buscando memorizar os sinais. Por exemplo, se você vai lá e aí você faz um cursinho de Libras e esse cursinho é uma vez por semana, o que está acontecendo é, você passa a semana inteira sem contato com a Libras, uma vez na semana você tem esse contato. Talvez você faça um cursinho que são 2, 3, 4 vezes na semana. Quanto maior a frequência do que você vai estudar, quanto mais contato você tem com a Libras, por razões óbvias, o seu cérebro vai absorver mais da Libras. Mas não necessariamente. Por quê? Tem pessoas que acham que só pelo fato de você ter muito contato com os surdos faz você aprender a Libras, faz você se tornar fluente na Libras. E isso é um mito. Por que um mito? Porque a maior parte dos familiares dos surdos tem contato com surdos o dia todo. Quem ouvinte que trabalha com surdos tem contato com surdos o dia todo. E não necessariamente a pessoa sabe a Libras. Então, embora você ter mais contato com a Libras, não necessariamente ter mais contato com o surdo, mas ter mais contato com a Libras, faça você conseguir absorver mais da Libras, não necessariamente isso vai fazer você aprender mais da Libras. Então, mesmo quem tem muito contato com surdos, pode sim esquecer os sinais da Libras. E a pior coisa do mundo é que você não percebe que você não memorizou um sinal o suficiente. Você não percebe isso. Você acha que você memorizou. Só que aí, de repente, quando você chega na frente do surdo, o surdo aparece ali, a pessoa, aquela sinalização que você achava que estava ali prontinha, que estava disponível, você de repente percebe que ela não vem na sua mente. Aquele sinal simplesmente dá aquele branco. Você esquece. Aquele conhecimento não está tão disponível ali como você achava. Né? Você encontra com surdos, você está tendo um contato com eles. Né? Você encontrou com o surdo, você está buscando conversar, ou você está vendo eles conversando. Isso é o contato com os surdos. Contato com a Libras é quando você utiliza outras formas de estudo que não seja necessariamente você estar ali conversando ou encontrando a pessoa surda. Às vezes você mora no interior e na sua cidade às vezes não tem surdos, ou tem, mas você não conhece eles, você não sabe onde encontrá-los ainda, e então você busca outras formas de ter esse contato com a Libras. O contato com a Libras pode ser através de vídeos, pode ser através de apostilas, pode ser através de dicionários, de glossários, pode ser através de livros, pode ser através da escrita da língua de sinais, o sign writing, pode ser através de qualquer forma que se tenha de registro da Libras. Qualquer forma que se tenha de registro. A grande questão é que só você ter contato com os surdos ou só você ter contato com a Libras definitivamente não garante que você vai se tornar fluente na Libras. Por quê? A maioria dos familiares dos surdos, por exemplo, tem contato com surdos, tem contato com a Libras, mas não são fluentes. Então, não basta só você ter contato com a Libras ou com qualquer língua que seja, que aquele ali com certeza vai fazer você absorver a língua. Existe um caminho necessário para isso, que é o caminho da Libras, que vai fazer com que realmente você, de forma natural, absorva a Libras. Ou o jeito tradicional, como as pessoas ou os cursinhos geralmente tentam, que é, você vai lá algumas vezes no cursinho tradicional, faz meia dúzia de atividades ali, escreve a Libras usando o português, usa apostilas com desenhos que ninguém consegue entender direito como é que faz o sinal. Então, você percebe? Existem formas como as pessoas geralmente fazem
que a forma como a pessoa está fazendo, por si mesma, já faz você esquecer. É um tipo de aprendizado que, no fundo, o nosso cérebro não gosta. Então, a melhor parte, a melhor forma possível de você aprender algo, em especial a Libras, é você aprender a Libras pela Libras. Você aprender a Libras pela própria lógica da Libras, como ela realmente funciona. Porque se você faz dessa forma, de forma natural, a Libras vai entrando na sua mente. Deixa de ser esse sinal aqui de aprendizado que parece que você está apertando o seu cérebro para ser algo em que você vai absorvendo e que essa absorção está aqui no seu corpo com o próprio sinal de absorver. E uma das coisas mais curiosas que eu já percebi sobre esse processo de reter, de absorver a Libras, está relacionado justamente com a escrita de sinais. Madison, eu tô curioso com a questão aqui, porque assim, eu já vi você sinalizar algumas vezes e eu já percebi que você tem um vocabulário da Libras muito extenso. Tipo, às vezes eu fico pensando que você deve saber uns 10 mil sinais da Libras, sabe? Porque eu já vi você sinalizando o sinal de Milão na Itália, sinal de países que muitos surdos até nem sabem o sinal. Como é que a escrita de sinais te ajuda a ter esse vocabulário tão grande? O que é que você faz no seu dia a dia? Como é que você usa ela? E aproveitando, você introduziu uma questão sobre como a escrita de sinais, uma vez que a gente escreveu o sinal uma vez só, já ajuda a gente memorizar o sinal por vários e vários anos. Essas últimas semanas eu tenho visto alguns documentários sobre povos antigos. Os maias, astecas, incas e alguns outros povos de outras regiões do planeta também. Eu sempre gostei muito disso, talvez pelos filmes do Indiana Jones ou por algum desenho animado na infância. Mas o que sempre me chamou a atenção é como que os pesquisadores sabem a data de determinadas coisas. E eles têm várias formas de pesquisar isso, vários testes científicos diferentes, mas existe um atalho que todos os arqueólogos usam para isso. E é o atalho da escrita. Hoje mesmo eu estava vendo um trecho em que eles encontraram algo do povo maia, uma descoberta arqueológica de 2019, ou seja, muito recente, né? E é um negócio muito complexo que foi escrito, talhado ali na pedra pelos maias. E aí, como eles já decodificaram parte da escrita maia, na lateral assim está escrito exatamente a data, o ano daquilo, 544 depois de Cristo. Se não fosse a escrita, a gente não teria essa informação com esse nível de precisão assim. Percebe? Então, a escrita, ela tem esse poder de perdurar por gerações. Então, aquilo que você escreve passa a fazer parte do mundo real. Sai da sua ideia e vem aqui para o mundo real. Né? Eu vou escrever aqui um sinal aqui, um sinal comum, um sinal que muita gente sabe o sinal. Eu fiz aqui já o sinal, mas só para quem não sabe nada de escrita de sinais entender o que é a escrita de sinais, tá? Esse sinal aqui, ó. Esse sinal é o sinal de aprender. Então, ele é um círculo que representa aqui a cabeça, percebe? Aí tem esse quadrado aqui em cima que é essa mão aqui fechada. Essa parte escura aqui é as costas da mão e a parte clara é a palma da mão. Aí tem aqui duas bolinhas pretas, que é esse movimento aqui de abrir e fechar. Então, aprender. Ele pode ser feito assim, ou você pode vir aqui, ó, e colocar esse detalhezinho aqui para enfatizar que o sinal está sendo feito na testa.
mas por uma questão de simplificação da escrita não é necessário. Aí qual que é a grande questão? Uma vez que você escreve o sinal na Libras, você percebeu que os símbolos que são usados para escrever, ou seja, os grafemas, esses grafemas usados para a escrita da Libras, que é o sistema Signwriting, eles são muito icônicos, ou seja, o formato do grafema parece com o corpo. Isso é chamado de traço não arbitrário. É diferente da letra A, do B, que você escreve lá e não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. É arbitrário, mas na escrita da língua de sinais é icônico. E são traços não arbitrários. Então você está escrevendo como o corpo faz determinado sinal. E tem sinais que são feitos com o corpo. Tem outros que são feitos só com a mão. Tem outros que são feitos só com expressão facial. E tudo isso pode ser escrito usando a escrita da língua de sinais. Qualquer tipo de sinal. Qualquer sinal que já existiu no passado, qualquer sinal que existe hoje e qualquer sinal que for criado daqui a 50, 100, 200, 300 anos, se o ser humano estiver na Terra ainda. Qualquer sinal que existe ou que não existe ainda pode ser perfeitamente escrito usando a escrita da língua de sinais. Então, no meu dia a dia, eu faço várias formas para a escrita. Durante um bom tempo, quando eu estava nesse processo de escrita do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, e depois também no processo de gravação, produção, elaboração do método Libras Escrita Passo a Passo, que é um programa de acompanhamento comigo, com meu time da Universidade da Libras, onde eu guio você a ler e escrever qualquer sinal e texto na Libras, usando várias formas diferentes. E ele é totalmente em vídeo e online, e com várias práticas de leitura, de escrita, e que são práticas bem divertidas também, que acabam trazendo outros aspectos aí da cultura surda. Mas nesse processo, o que eu ia fazendo? Todos os sinais que eu ia dar de exemplo, eu escrevi o sinal direto na Libras, todos os sinais. Então, 100% dos sinais escritos no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, são 871 sinais, todos eles foram pensados direto em Libras. Eu anotei ele direto na Libras, todos. E a Raquel também. Então ela fez, eu ia lá, conferia, aquele processo de revisão, todos os textos. E a gente escreveu isso no computador também, porque é possível escrever no computador. Tudo. Então, a gente escreveu no papel, a gente escreveu no computador depois, a gente imprimiu e depois a gente foi conferir. Só que além desses 871 sinais, a gente tem o nosso glossário, pessoal, que é baseado nas nossas viagens, nas nossas pesquisas, nos congressos que a gente participou. Então, todo evento que a gente vai, todo lugar que a gente encontra, se a gente encontra algum sinal diferente, a gente geralmente vai lá e escreve esse sinal, ou no papel, ou no celular. No meu celular, eu uso um aplicativo chamado Evernote. É um aplicativo muito legal, porque nele tem como você escrever as coisas. Você faz a anotação direto nele. Vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar. E aí você tá em qualquer lugar que você tiver, você faz a anotação direto ali, no celular mesmo, você não precisa de papel. Então, o que a gente faz? A gente mescla a tecnologia com a escrita. Então, aqui é a tela do aplicativo, né? Aí eu vou escrever o mesmo sinal aqui, ó. Aí eu posso ir escrevendo aqui, como eu faria no papel, com o dedo. Aí eu escrevo aqui com o dedo. Se precisar, eu posso apagar. Eu venho aqui, salvo a nota e eu coloco lá glossário. E eu coloco lá qual que seria o equivalente desse termo aqui no português. Aprender, por exemplo, memorizar, né? Que esse sinal também dá a ideia de memorizar, de algo que você retém ali na mente. Então, nesse processo de ter contato com a Libras, eu não só tenho contato, eu amo a Libras de verdade. Então eu trago para mim. O sinal de amor, por exemplo, na Libras é assim. É algo que você tem ali dentro de você. E observa que o movimento e a configuração de mão é exatamente o mesmo de aprender. Então, aquilo que você aprende, realmente é aquilo que você ama, né? Aquilo que você quer, né? Então, isso
acaba me fazendo um processo de constante escrita, constante prática da escrita da língua de sinais, nos mais diversos contextos, de coisas mais informais a coisas mais formais. Até uma época eu estava dando aula para os surdos na igreja sobre assuntos da Bíblia. E eu queria explicar alguma coisa, falar de um determinado personagem, uma pessoa ali da Bíblia, eu ia lá no quadro branco e eu escrevia lá o sinal do personagem, né? Ou o sinal do lugar. Então, isso acabou fazendo também com que eu fosse pesquisando sinais de outras áreas também. Sinais usados em outros países para designar aquele termo, porque às vezes é um sinal de um lugar ou de uma pessoa, que já existe aquele sinal. Então, isso acabou fazendo esse processo assim. Porém, tem um segredo que eu descobri no processo de escrita do livro e nessas pesquisas minhas com a Raquel, que é o seguinte: você pode escrever a Libras aqui na sua cabeça. Você não precisa de papel, você não precisa do celular para você escrever. Se você, de forma consciente, você imagina como que seria aquele sinal escrito, de alguma forma, quando você vai escrever isso no papel depois, é mais rápido. É como se você não estivesse escrevendo no papel. Você está só copiando aquilo que você já viu ali na sua mente. Só que, claro, você tem que saber escrever a Libras, né? Saber sistema de escrita de sinais. Que seja pelo livro Escrita de Sinais e Mistérios, que seja com acompanhamento pelo método Libras Escrita Passo a Passo, mas esse processo de saber como usar cada grafema, e é simples de usar, saber como usar, faz com que, na mente, assim, eu olhe para um determinado surdo, às vezes a Raquel vem conversar comigo, até hoje acontece isso. É um sinal novo que surgiu ali, bum, na mesma hora a minha mente, automaticamente, a minha mente vai lá e escreve o sinal, na minha cabeça, assim. É muito interessante. E durante um tempo eu achava que isso acontecia só comigo. Depois, conversando com a Raquel, eu percebi que esse fenômeno também acontece com ela. Mas depois, conversando com outras pessoas que usam a escrita de sinais, eu percebi que o fenômeno não acontece com todas as pessoas. Mas aí depois, conversando com leitores do nosso livro, eu percebi que alguns deles, muitos, conseguem esse fenômeno também. E depois, conversando com os nossos alunos do Libras Escrita Passo a Passo, eu percebi que a maioria, quase todos, conseguem isso também. Então eu percebi que o nosso método, no livro, no método Libras Escrita Passo a Passo, ele acaba direcionando a esse tipo de prática, a esse tipo de aplicação. E aí não tem fim, né? Porque imagina, você vê a sinalização em Libras, uma sinalização grande, e aí na sua mente já vem aquele ali tudo escrito, prontinho ali, né? É um outro nível, uma outra percepção. Agora, claro, isso não surgiu do nada, né? Não foi assim, hoje eu não sei nada e amanhã... Não, foi um processo, foi no caminho da Libras. Então, o que eu mais gosto com relação à prática de memorizar sinais novos, ou formas novas, expressões idiomáticas da Libras, é de mesclar isso entre papel, usar o celular para escrever, imaginar ali como é que seria aquela escrita, sabe? E eu falo disso, meu olho até brilha, porque é divertido, sabe? É algo assim que, depois que você descobre como faz, não tem como você desver aquilo. Por exemplo, tem um sinal aqui que eu vou escrever. Optei por escrever ele dessa forma aqui, ó. Esse sinal aqui. Vou colocar um outro grafema aqui que pode ajudar a tornar a leitura desse sinal aí mais claro para quem já conhece. Esse grafema aqui, ó. Este sinal é isso aqui, ó. É o sinal de currículo Lattes. É um currículo geralmente usado por pessoas que na área acadêmica e que coloca lá todo o currículo de artigos, de tudo mais que a pessoa já pesquisou e tudo mais.
é um sinal diferente, percebe? E que a escrita de sinais registra com muita facilidade. Agora, eu provavelmente já devo ter escrito esse sinal aqui umas 3 ou 4 vezes no máximo, porque é um sinal num contexto muito específico, percebe? Mas a primeira vez que eu vi esse sinal, um surdo amigo meu falando lá em casa, ele fez o sinal, eu peguei o papel logo, escrevi o sinal e eu nunca esqueci, ficou talhado ali na minha mente, percebe? Então, esse contato que você tem, independente de ser pouco contato com determinado sinal, se você escreve ele, isso fica talhado aí na sua mente. Você se lembra quando você quer lembrar dele. Madison, mas uma pessoa que está começando na Libras agora, ela pode começar pela escrita de sinais ou é algo mais avançado que só uma pessoa que já sabe muito bem a Libras pode começar a aprender? A pessoa que está começando agora não só pode, como deve começar pela escrita da língua de sinais. Por quê? Porque a maior dificuldade que uma pessoa ouvinte tem quando ela quer aprender a Libras é: a Libras é uma língua completamente diferente e completamente independente do português. Libras é Libras, português é português. É diferente. Só que a gente cresce e todas as coisas que a gente cresce, na escola, nos seus grupos sociais, nas brincadeiras em casa, hoje em dia os eletrônicos, né? Tudo está envolto da escrita. Então você cresce, você já sabe que a escrita é poderosa. Você já sabe que a escrita consegue registrar as coisas. E aí você vai aprender a Libras, você tenta escrever as coisas em português, não funciona. Libras é Libras, português é português. Só que tem um aspecto que a gente percebeu na escrita de sinais, que por ela ser uma escrita de traços não arbitrários, né, esses traços icônicos, em que você vai lá e você tem ali o círculo representando a cabeça, essa pequena marquinha aqui, né, representando essa área aqui, que é a testa, a mão quadrada representando um formato de mão que é quadrado. Se você observar aqui, é quadrado. Até aqui é quadrado, percebe? Então, isso faz com que o movimento, né, esses dois pontos mais grossos aqui, né, que são dessa articulação aqui, abrindo e fechando, isso faz com que quem está começando agora na Libras vê a escrita de sinais e começa a entender como a Libras funciona. Você começa a perceber a lógica pelo qual os sinais vão sendo formados. Ah, esse sinal é feito na testa, esse sinal é feito na lateral, esse sinal aqui é feito na boca, esse sinal é feito no peito. Então, você vai começando a perceber como que a Libras está conectada com o corpo, como o corpo está conectado com a Libras, como a Libras está conectado com esse mundo à nossa volta. E isso acelera o seu aprendizado, isso faz você se desenvolver ainda mais. Isso faz com que você, de fato, vá cada vez mais no caminho da Libras, porque permite que a sua mente, como iniciante na Libras, já esteja direcionado na Libras. Você vai aprender a Libras em Libras. Não faz sentido aprender a Libras em português. Na verdade, língua nenhuma faz sentido você aprender ela em outra língua. Se você vai estudar inglês, tem que estudar inglês em inglês. Não faz sentido você estudar inglês em português, porque são línguas separadas, línguas independentes. E a Libras, ela tem essa cultura visual. A escrita de sinais é visual. Então, é totalmente conectado uma coisa com a outra. Como a escrita de sinais está conectada com a habilidade de pensar em Libras? De várias formas diferentes. Quando a gente estava escrevendo o livro Escrita de Sinais e Mistérios, a Raquel criou uma poesia junto comigo. Foi a primeira poesia que a gente viu escrita, né? E a poesia é assim, ó. Ou seja,
Ah, faltou 2 sinais aqui, né? O ouvinte, ele pensa em palavras, ele se expressa em palavras e ele escreve em palavras, coloca as palavras no papel. Aí faltou o sinal de surdo. O surdo, ele pensa em libras, sinaliza em libras, mas na hora de escrever as palavras não vão, porque ele não pensou em libras. Ele não pensou em palavras, ele pensou em libras. Ele não se expressou em palavras, ele se expressou em libras. Mas na hora de escrever tem que escrever em português, não faz sentido. Não tem uma continuidade aí. Então, deixa esse lado. O surdo pode pensar em libras, se expressar em libras e escrever em libras, usando a escrita de sinais. E esse poema expressa exatamente isso aí. Porque a partir do momento em que você escreve naquela língua, escreve na libras, isso faz com que a sua mente tenha que fazer vários processos internos, que são automáticos para o cérebro. Isso faz parte da nossa cognição linguística, que é um processo de codificação e decodificação da escrita. Então, quando você vai escrever, para você escrever, a sua mente imagina algo. Então, se você vai escrever a libras, as chances são que a sua mente vai imaginar, vai fazer você imaginar você sinalizando aquele sinal em libras. Às vezes você mesmo vai ter que fazer o sinal ali, você olhar as suas mãos, olhar onde é, como é, o formato, para você ir escrevendo. E esse processo aí, quanto mais você vai fazendo esse processo, principalmente se você fazer isso de forma divertida, né? Isso vai fazendo com que a sua mente perceba que existe uma lógica, que existe uma conexão entre aquilo que você está sinalizando e aquilo que você está escrevendo. E que para você escrever, você tem que pensar nisso antes. Você tem que elaborar isso na sua mente. E aí a sua mente começa a conectar. Tanto é que quando você começa a aprender a escrever a libras, a maioria das pessoas tende a fazer o quê? A pessoa faz o sinal e ela vai lá e escreve. Então, pensa esse sinal aqui, ó. A tomada de 2 pinos, né? Aquela tomada de 2 pinos. Você quer escrever sinal? Você vai lá a primeira vez, você faz ali o sinal e você fica observando. Olha, essa mão aqui, como é que é o formato dela? Aqui está a metade. Ah, eu já sei que isso aqui eu vou escrever marcadinho lá no papel, em preto. Aqui eu vou escrever com a palma branca, por exemplo. Aqui, ó. Metade preto, riscado aqui, né? A metade branco. E aí você vai lá e faz, ah, aqui tem a outra mão. Peraí, qual que é o formato dessa mão aqui? Se eu fechar meus dedos, olha, fica quadrado. Opa, então eu já sei que a base dessa configuração de mão é quadrada. Mas ela tem 2 dedos aqui. E aí você vai lá, escreve um quadrado e coloca 2 dedos. É um quadrado com 2 dedos, só isso. E aí você olha assim e confirma, olha, eu estou vendo a palma da minha mão. Se eu estou vendo a palma da minha mão, é branco. E aí você deixa lá branco como você tinha feito. Sem preencher nada, sem riscar. Tá vendo? É diferente, aqui é metade riscado, metade branco. Aí você fez assim, pronto, já está lá o sinal completo. Percebe? Só que aí, na hora que você fez o sinal, aí você pensou, não, mas o que eu quero dizer não é a tomada, eu quero ligar a tomada. E aí você percebe que, se você quer enfatizar que vai ligar a tomada, na escrita, você precisa de enfatizar o movimento que foi feito. Esse movimento aqui, olha, percebe? Porque ali só está o dedo já encostado lá, que quer dizer a tomada em si. Mas você quer enfatizar que você vai ligar a tomada. E aí você vai lá e coloca uma seta indicando o movimento que foi feito. Então essa mão, ela não começou aqui, ela começou aqui assim, e ela já percorreu esse caminho e veio para cá. E tocou aqui, está encostando. Percebe? Então, isso faz com que a sua mente comece a imaginar. É divertido, é igual quando a gente era criança. Você ficava imaginando as coisas, ficava no mundo da lua. É exatamente a mesma coisa, só que de forma divertida. E isso vai fazendo com que o seu vocabulário na Libras vá aumentando cada vez mais.
e vai fazendo com que a sua sinalização em Libras também vai ficando mais clara, que é o que aconteceu comigo lá atrás. A gente teve a ideia de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios por causa disso. Raquel olhou para mim e viu que minha sinalização estava mais clara. Por que ela estava mais clara? Eu estava pensando em Libras. Foi isso que aconteceu. Só isso. Só que a gente demorou alguns anos para descobrir o porquê que a escrita de sinais gerava esse efeito, que é o que eu acabei de explicar aqui. Então, esse processo de leitura e de escrita de sinais, ele envolve o corpo, ele envolve a forma como você vai escrever ali, que seja no papel, no computador, no celular, como for, e faz com que a sua mente vá se desenvolvendo de tal forma que você vai desenvolvendo esse pensamento em Libras. Então, a escrita de sinais, ela pode te ajudar nesse caminho da Libras. Por quê? Porque ela é escrita da Libras em si. Existe uma lógica ali para você escrever por completo qualquer sinal, ou mesmo textos, livros, obras completas, direto em Libras. Mas algumas pessoas pensam de forma equivocada e elas pensam da seguinte forma: bom, eu já sei o português, mas eu ainda não sei a escrita de sinais. E às vezes até algumas pessoas acham que a escrita de sinais é difícil. E aí elas têm a brilhante ideia, entre aspas, de escrever tudo em português. Todos os sinais em português. Por que isso está equivocado e como isso prejudica elas? É porque quando você para observar Libras, a lógica usada na Libras é diferente da lógica usada no português. São línguas de modalidades diferentes. O português é oral, auditivo. A Libras é uma língua de modalidade visual, gestual, visual, gestual e espacial. Isso faz com que as características que a Libras tem são características que, para você conseguir registrar em português, vai te dar muito trabalho. Eu, por exemplo, quando eu comecei a namorar a Raquel, porque eu tinha aprendido no cursinho de Libras, né? Eu achava que a Libras você escrevia usando as letras tudo em maiúscula no português. Mas eu não tinha sacado que era o português, eu achava que era Libras. A apostila era assim, tudo lá. Por exemplo, vou escrever aqui a frase. Escrevi a frase aqui, ó, tá em português. Só que lá na apostila dizia que isso aqui era escrito da Libras. Amanhã eu ir casa você. Lá enfatizava isso. Isso aqui é chamado de glosas. Mas a apostila dizia que era escrita da Libras. E mesmo como um sistema de glosas, está incompleto. O que são glosas? É uma técnica usada por pesquisadores de idiomas em que você, para tentar explicar para as outras pessoas como que funciona uma língua, você usa escritas do inglês, principalmente, ou da língua que a maioria das pessoas falam, para você tentar colocar ali como que as pessoas emitem os sons da língua delas. E o que isso equivale naquela língua ali. Então, por exemplo, ali está escrito amanhã. Então, quando um ouvinte olha para aquilo ali, ele sabe, olha, ali está escrito que é amanhã. Mas você olha escrito amanhã eu ir casa você, como está aqui, e isso aqui não faz você lembrar de como que é a frase na Libras. Não faz. E aí, eu vou tentar aqui escrever só a descrição do sinal de amanhã. Então, vou colocar aqui mão direita. E aí, eu quero escrever esse sinal aqui, porque amanhã é assim. Como que eu vou escrever, como que eu vou explicar que é essa configuração de mão aqui? Aí eu olho assim, paro, penso, e não sei o quê. Ah, parece com a configuração de mão do sinal de namorado, namorar. Né? Parece, mas não é. Porque olha só, a mão aqui está reta. No sinal de amanhã não fica reto, fica inclinado. Mas aí eu, como aprendiz de Libras, não percebi essa diferença. E eu vou escrever assim, mão direita,
igual namorado. Coloquei aqui assim, porque assim eu, como aprendiz de Libras ali, acho que vai me ajudar a lembrar o formato daquela mão. Mão direita igual namorado, perto da testa. Então, perto, testa, lado direito. Cara, tu tá vendo o tempão que eu tô perdendo, tentando entender, tentando pensar que palavra que eu vou usar. E eu sou fluente na Libras. Então você imagina quem tá tentando aprender a Libras fazer um negócio desse. É complicado. E aqui, ó, depois o dedo médio toca na testa, toca, aí não é na testa, né? É na lateral. E mão, cara, olha, eu não vou nem terminar, dá trabalho. Vou falar que a mão vai abaixar e que o dedo médio vai abaixar. Até escrever isso tudo, cara. Aqui, ó. O que eu fui escrevendo já deu 2 linhas aqui. Não terminei ainda. Falta explicar o movimento, que é a parte mais importante desse sinal. Agora, escrever isso aí na Libras seria absurdamente mais simples. Ele é um sinal diferente. A configuração de mão é diferente. Mas tá vendo? Aqui tem o círculo representando a cabeça, a marquinha aqui na lateral, semicírculo, tipo esse daqui, indicando que essa lateral aqui, essa configuração de mão aqui, que é uma configuração de mão assim mais elaborada, tem mais dedos aparecendo, o formato dela é diferente, mas ela está escrito ali. Tem esse pequeno grafema aqui, que indica esse movimento que foi feito aqui para baixo, que é quando a mão faz assim, ó, percebe? E essa outra seta indicando que a mão toda foi para baixo enquanto estava fazendo esse movimento com o dedo. É um sinal mais diferente mesmo. Vou buscar aproximar aqui mais, vamos ver se consegue focalizar aí, ó. É um sinal diferente a escrita mesmo, porque a mão ela tem um formato específico. Mas é muito mais simples, porque aqui eu tenho certeza como é que se faz o sinal. Não tem dúvida. Porque no outro lado, se você esquece o sinal de namorado, já era, você já esqueceu. Uma amiga minha tinha escrito esse sinal aqui, mão em garra, palma para baixo, dedos tamborilando para baixo, vai para frente. Nem ela não entendeu que era esse sinal. Depois de um tempão que a gente quebrou a cabeça lá e entendeu. Então, o problema da anotação no português é que ela não dá conta. Não dá conta. Se você pega um livro que diz ser um livro de Libras, e no livro só tem descrições dos sinais assim, ou tá lá usando glosas para dizer como que era a frase em Libras uma ova. Não dá para entender que é Libras aquilo, então não é Libras. Se você olha para a anotação que o cara colocou ali, escrito glosas em português, você olha para aquilo e a frase em Libras não vem na sua mente como que é a frase em Libras, aquilo não é escrito da Libras. Entendeu? Porque, para e pensa comigo. Tem livros aí da década de 90, 80, os anos 2000, 2010, outros livros mais recentes. Daqui a 2 anos, novos sinais surgiram. Novos, porque a Libras é uma língua viva, ela está em constante expansão, igual o português, continua se expandindo. E aí, eventualmente, algum sinal pode cair em desuso. Por quê? Porque a língua é viva. Então tem palavras do português que a gente fala de forma diferente. Vossa mercê virou vos-me-cê, que virou você. Eu não viro para você e falo agora, não, porque vossa mercê, a gente não fala assim mais. E nem faz sentido. Então, a língua ela passa por esse processo de transformação e de redução das palavras. A Libras também acontece isso, com muitos sinais dá para perceber isso. E novas palavras vão surgindo. Mas, se aquele pesquisador, aquele autor, aquela autora escreve algo ali, diz que aquilo ali é a escrita da Libras, que Libras se escreve assim, ou que assim que se tem que fazer notações da Libras. Essas notações aqui não ajudam quem quer saber como que o sinal é feito. Elas definitivamente não funcionam,
Uma peneira pode ser ótima, a melhor peneira do mundo. A peneira pode ser de ouro, mas ela não serve para pegar água. Não serve. Peneira serve para você peneirar as coisas. Então, a escrita do português, ela é uma escrita que serve para a língua portuguesa. Só para ela. Só para ela. Serve para o português. Você quer escrever palavras em português, frase em português, você usa o português. Se você quer escrever a Libras, fazer anotações da Libras, fazer uma notação descrevendo os mínimos detalhes e tal, tem forma de você escrever ainda em mais detalhes os sinais também na escrita de sinais, como uma anotação para pesquisa mesmo. E esse processo, quando você faz a escrita dessa forma, quando você coloca ali os sinais, você está colocando exatamente na Libras, entende? E esse processo faz com que a sua sinalização fique mais clara, porque você está pensando em Libras, você está se expressando em Libras, e você está escrevendo a Libras. Então, quando alguém está nesse processo de aprender a Libras, ou mesmo quer se aprofundar na Libras, e escolhe aprender a escrever a Libras, pelo Signwide, né, pela Libras escrita, isso faz com que você avance. Não é um retrocesso de você, não, eu tenho que parar, estudar isso. É um avanço. E um avanço a passos largos, porque você se aprofunda em muitos aspectos diferentes da Libras. Fantástico, Madison. Fiquei percebendo aqui o que eu acho mais incrível da escrita de sinais é que não dá para aprender o sinal errado. É impossível aprender o sinal errado com a escrita de sinais. Madison, como é que você faz para ajudar os seus alunos por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios ou por meio do método Libras Escrita Passo a Passo, a eles praticarem a leitura deles? E o segundo ponto é, a gente sabe que uma pessoa que ela lê e escreve, ela fala muito bem o português. Ela tem um nível diferenciado. Como isso acontece também na Libras? O que você percebeu em você de mudança prática na estruturação da sua sinalização ao aprender a ler e escrever a Libras? Você repete a primeira parte da sua pergunta? Que minha mente já lembrei de tanta coisa aqui. Tá. Como é que você ajuda os seus alunos a praticar a leitura deles? Por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios e do método Libras Escrita Passo a Passo. Sim, são duas formas diferentes de ensino, né? Quando você está num livro, você tem acesso ali ao papel ou ao livro digital ali no seu celular, no computador. E o método Libras Escrita Passo a Passo, ele é em vídeo. Tem materiais para baixar e tal, mas ele é em vídeo. Então eu estou lá no quadro branco, eu escrevo, ou no computador. São formas diferentes de prática, né? Para os membros, né, para os leitores do livro, a forma melhor que tem para você praticar a leitura do que está escrito ali é leia o livro página por página. Parece óbvio falar isso, né? Mas não é não. Porque tem muita gente que pega ali o livro digital, o e-book, e dá uma dedada assim, ó. Pum! A página que parar, a pessoa começa ali. Mas não funciona assim. Ele é passo a passo. Os 4 primeiros capítulos, eles são capítulos que a gente fala das pesquisas da escrita de sinais no Brasil e no mundo, nas várias aplicações dela, na linguística e tudo mais. No capítulo 5 começa a parte prática. Né? E a melhor forma de usar essa parte prática é quando você vai vendo ali os sinais. Então, por exemplo, lá tem uma foto da Raquel fazendo assim. E lá onde tem essa foto da Raquel, está escrito essa configuração de mão aqui, ó. Assim. Então, você vai ver isso aqui lá e tem a foto da Raquel fazendo assim, ela olhando para a palma da mão dela. Aí embaixo tá escrito assim, essa outra forma aqui, ó. E tem a foto da Raquel com a mão dela assim. Percebeu? E aí um pouquinho mais abaixo tem outra foto da Raquel, mas agora com a mão de lado.
assim. Então, quando você está vendo na palma da mão, é branco. Quando você está vendo o dorso da mão, é preto. Quando você está vendo metade, metade, metade branco, metade preto. Né? O lado que está aqui, essa lateral, é a parte preta, a parte escura, né? Achurada, que você vai lá e risca. Então, todo o livro tem fotos. Fotos da Raquel, fotos minhas, todo o livro. Então, desde as configurações de mão, a indicação dos movimentos, tem fotos. A indicação das expressões faciais, inclinação do tronco para um lado, tudo isso tem fotos. Então, quem lê ele passo a passo, quem vai lendo ele página por página, vai percebendo essa construção. Tem um momento lá que eu mostro uma foto minha fazendo esse sinal aqui de saber. E aí lá está escrito o sinal de saber. Assim, ó. Lá está escrito. E aí ela mostra. A cabeça você escreve com um círculo. Então, o que você tem que fazer para praticar a leitura? Você está lendo o livro, você viu o sinal escrito, você vai lá e faz o quê? Faz o sinal. Porque se você vê o sinal escrito e você faz o sinal, quando chegar lá na frente e tiver textos escritos, adivinha o que vai acontecer? Você já sabe fazer todos aqueles sinais. Entendeu? Você já sabe fazer. Tem gente que manda mensagem assim: ah, eu vi o livro, eu tenho ele, mas eu não entendi o que está escrito ali. Você não entendeu porque você não leu o livro. Ah, mas eu li. Li, não leu. Ué. Porque se você ler o livro, lá está dizendo que é para você sinalizar o que você está lendo. Lá está dizendo que você pode fazer anotações disso. Pega o papel e copia. Escreve. Porque escrever você aprende escrevendo. Ler você aprende lendo. Sinalizar você aprende sinalizando. Entender a sinalização você aprende vendo a sinalização. Parece óbvio, mas para a maioria das pessoas não é. Mas é simplesmente pegar página por página. Você vai lendo, você vai vendo os sinais. Faz o sinal, ali tem a foto. A Raquel fez lá a configuração de mão assim. E aí lá está escrita a configuração de mão. Está escrito lá o sinal, né? Esse sinal aqui. Está escrito lá. Você viu o sinal escrito? Não fica só olhando com o braço cruzado assim, não. Tu vai lá e faz. Entende? Aí, no método Libras Escrita Passo a Passo, por eles serem vídeos, né, ter o campus virtual, então, acaba tendo outras práticas que acabam fazendo esse desenvolvimento ser ainda mais natural, ainda mais prático, passo a passo. E com as minhas orientações. Então, no método Libras Escrita Passo a Passo, eu demonstro técnicas que eu e Raquel desenvolvemos para simplificar a escrita. Entende? Algumas técnicas de como que você faz para associar um grafema com outro, para você conseguir lembrar dele com mais facilidade. Algumas técnicas de espelhamento. Enfim, muitas técnicas. E muita coisa que está no método Libras Escrita Passo a Passo não coube num livro, por razões óbvias. O livro já estava com 416 páginas. Então, nem tudo da escrita de sinais está no livro, mas está no método Libras Escrita Passo a Passo. Além das próprias práticas de leitura, de escrita. Então, com o livro, você vai aprender a ler e escrever qualquer sinal da Libras. E textos também. E com o método Libras Escrita Passo a Passo, o que os nossos membros descobrem é como se aprofundar na Libras em 6 níveis linguísticos, usando a escrita. Por quê? Porque em todas as práticas, em todas as aulas, à medida em que eu vou mostrando como funciona a escrita de sinais, eu vou mostrando os aspectos linguísticos. Cada um dos aspectos linguísticos. E a parte mais legal disso é a linguagem usada, que é uma linguagem simples, clara e prática, que mesmo quem está começando agora consegue pegar, consegue aproveitar. Então, quando eu falo que a escrita de sinais mudou a Libras, para mim, mudou a minha forma de ver a Libras,
mudou a minha forma de perceber a Libras, é por causa disso. Tudo aquilo que eu e Raquel fomos aplicando, fomos percebendo no nosso desenvolvimento, por causa da escrita de sinais, a gente queria entender como estava funcionando aquilo. Por que funcionava? E como ajudar outras pessoas a também terem resultados profundos na Libras usando a escrita da língua de sinais. E por isso nós criamos esses métodos. Por isso nós publicamos o livro, por isso criamos o método Libras escrita passo a passo. Justamente para que mais pessoas tenham a possibilidade incrível de se aprofundar ainda mais na Libras, que é uma língua incrível, uma língua que a gente ama realmente. E hoje a gente encerra aqui o nosso episódio do UniLibrasCast. Se de alguma forma você aprendeu algo novo nesse episódio, deixa aqui o seu comentário, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção, se você já conhece a escrita de sinais, o que você está descobrindo. Então, deixa aqui o seu comentário, se você gostou desse conteúdo, aquilo que você descobriu. Também, clica em curtir para eu saber que, de alguma forma, esse conteúdo fez sentido para você e está te ajudando no seu desenvolvimento na Libras. Se inscreve aqui no canal, aperta lá o botão vermelho, se inscreve aqui no canal para você ser avisado em primeiríssima mão quando eu for publicar novos conteúdos exclusivos aqui. E também segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você pode acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E acesse nosso site universidadedalibras.com.br. Tem os links logo aqui abaixo do vídeo e lá você pode saber mais sobre esse incrível universo da Libras e também da escrita de sinais. Eu sou o Marcos Barreto, cofundador da Universidade da Libras. Te vejo do outro lado. Recording stopped.